correction, page 8. Book B, page 8. Palavras de conexões ou para conexões na página 8 aí, ok? Faça suas anotações aí na apostila, caso você não tenha apostila, faça onde você preferir aí, alright? Então vamos lá. Além disso, besides that, repete, besides that, a não ser que, popularmente, né, mais famoso como só se, unless, a linguagem popular, né, só se, né, só se você falar com ela, unless you talk to her. E, and, sempre que dá no mesmo de dizer toda vez que, whenever, toda vez que, sempre que, whenever, costuma, né, se for feminino, evidentemente, ou geralmente, usually, por exemplo, tanto faz eu traduzir, não, I usually work, eu geralmente trabalho, ou seja, eu costumo trabalhar, I usually work, frequentemente, often, mais formal, ou para você não ser repetitivo, no inglês também você tem a opção de frequently, ok? Você pode falar often ou então frequently. Sempre, always, eu sempre estudo. I always study. Talvez esse é mais informal. Tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido eles já utilizam, tá? Maybe, I work, talvez eu trabalhe. Ultimamente, lately, ultimamente eu trabalho muito, né? I lately work a lot, ou então, lately I work, né? Ultimamente eu trabalho, lately I work. A maior parte das vezes, que dá no mesmo de dizer a maioria das vezes, né? Mostly. O T não sai, tá? Quando você fala rápido. Mostly, ok? Então nada de ficar frustrado, achando que seu listening tá ruim, não, ok? É porque é assim mesmo, mostly. No entanto, mesmo assim, nevertheless, dá para juntar um but aqui, ó, como exemplo, mas mesmo assim, but nevertheless. Ah, mas mesmo assim eu trabalho, né? But nevertheless, I work. But nevertheless. Além de, coloco o ing dos verbos numa ação sempre, tá? Eu pego o work aqui sempre como exemplo, né? Mas é qualquer verbo, tá? Eu peguei o work só como exemplo. Besides, ou seja, além de trabalhar, besides working, besides, ing, besides ing, ok? Besides working. Além de trabalhar. Também, no final de qualquer negativa, você pode falar either ou either. Ou então, either. Ou falar alguma coisa ou, por exemplo, ou você ou eu irei. Either you or I will go. Ao invés de, em vez de, rather than. Sempre com ing na ação, num verbo. Por exemplo, ao invés de trabalhar, rather than working. Finalmente, finalmente eu trabalho. Finally, I work. Ou I finally work. Por conta de também. Because of. Principalmente, sobretudo, especially. Sobretudo é mais formal, né? No português, na rua, não costumamos ouvir isso. Ou seja, é o especially, tá? Mesma coisa, sobretudo, principal. Especially. Falando nisso, speaking of that,
Speaking of that, falando nisso, você tem que praticar. Speaking of that, em relação a respeito de, regarding to. Dessa forma, desse jeito, né? Desse jeito você me complica. Dessa forma, né? Você me complica. This way. This way. Diante do exposto, in face of. In face of. Tem coisas aqui, tá? Que é mais em contexto acadêmico, tá? Formal, tá? Por isso que no dia a dia você pode não ouvi-los tanto, ou vê-los tanto, tá? Por conta disso. Até em português, diante do exposto, né? É mais em contexto acadêmico ou escrita, tá? Para você enriquecer sua escrita aí. Claro, também sua fala aí, se você preferir falar, ok? Como se, as if, por exemplo, como se eu soubesse, né? As if I knew, as if I do. Alguém fala alguma coisa com você, você fala, ah, tá, como se eu soubesse, né? Fica assim, ó, as if I knew. Para que, so that, eu trabalho para que eu possa ganhar dinheiro. No português nem falamos o que, só falamos eu trabalho para ganhar dinheiro. Mas qual que é a finalidade? Para que. Tá vendo? Todo mundo é breve na hora de falar, tá? Você pode falar simplesmente o para. Mas vamos aí. Para que? So that. So that. So that. E então, e em seguida. And then. And then. And then. Ok? E em seguida. Toda vez que, sempre que, é a mesma coisa. Whenever. Whenever. Raramente. Rarely. Rarely. Eu raramente trabalho. I rarely work. Provavelmente. Probably. Probably. Para falar mais rápido. Probably. Probably. E mais rápido ainda. Probably. Provavelmente eu trabalho amanhã, né? Provavelmente eu trabalho. I probably work. I probably work. I probably work. Nunca, jamais, never. 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 Jamais diga isso. Never say that. Never. Never say that. Never say that. Jamais fale isso. Nunca diga isso. Never say that. Talvez, perhaps. Perhaps. Esse é mais formal. Normalmente os britânicos utilizavam bastante. Hoje eles também utilizam maybe, tá? Maybe ou perhaps. Perhaps. Atualmente, currently. Currently. Atualmente eu trabalho. I currently work. I currently work. Na maior parte das vezes, na maioria das vezes, que dá no mesmo. Mostly. 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 Não ouviu errado, não. Isso mesmo, eu não falei o T. Mostly. Mostly. Certamente, ou popularmente, né? Com certeza, certainly. Certain, né? Certainly. 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 O jeito, o modo de, né? Por exemplo, o jeito de fazer, a way of. Por causa do of, sempre coloco o ing no verbo, na ação, né? Eu acho que tem um jeito de fazer, né? Um jeito, modo de fazer. A way of doing. A way of doing. Nem, neither, nor. Um exemplo aí, nem você, nem eu irei. Neither you, nor I will go. Neither you, nor I will go. Isso é bastante útil, tá? Falamos isso bastante no português. Ou seja, provavelmente, quando você for falar inglês, você vai precisar falar isso. Então, pratique aí fazendo a sua própria frase aí, ok? E também, né? Both and, ou seja, eu e meu pai iremos. Eu e meu pai iremos. Claro que primeiro no inglês você falar outra pessoa, tá? Por exemplo, both my dad and I will go. Meu pai e eu iremos. Both my dad and I will go. Both my dad and I will go. Vai trocando aí para fazer, para automatizar, tá? Aliás, a propósito, by the way. By the way. By the way. Aliás, você tem que criar, né? By the way, you have to create.
Que eu saiba, pelo que eu sei, até onde eu sei, as far as I know. 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 Até onde eu sei. Ok? Até onde sei. As far as I know. Devido a, due to, due to. Ou seja, se eu não venho devido à chuva, eu não venho por causa da chuva. Opa, então posso trocar aí também, teacher? Sim, para não ficar repetitivo em uma conversa, em um texto, principalmente quando você estiver escrevendo, você pode trocar um because of the rain para to, due to the rain. Lembrando, eu coloquei the rain aqui como exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa. Nossa, teacher, é óbvio, mas por experiência própria, tá? Às vezes as pessoas acham que tem que ser só com the rain, achariam, tá? Então, due to the rain, devido à chuva, né? Devido aos problemas, due to the problems, e assim vai. Pelo contrário, on the contrary, on the contrary, on the contrary, pelo contrário, on the contrary. Em primeiro lugar, antes de tudo, first of all, first of all, first of all, ou in the first place, ao pé da letra, in the first place, in the first place. Como consequência, as a result. Ah, como consequência, ele foi demitido, né? As a result. As a result. Ele foi demitido, he was fired. As a result, he was fired. Como resultado, né? Ele foi demitido. No que diz respeito a, e aqui vai usar o famoso verbo to be. Por isso que tem o is aqui, né? Que serve para he, she e o it. E o are, que serve para you, we, que é nós, e they, que é eles ou elas. Um exemplo, no que diz respeito a mim, é o famoso I am. Nesse caso não tem is nem are, não. Tá? I am. As far as I am concerned, né? No que diz respeito a mim, com relação a mim. As far as I am concerned. Com relação a ele, as far as he is concerned. No que diz respeito a ela, as far as she is concerned. No que diz respeito a isso, coisa, né? E animais que não sabemos o sexo, as far as it is concerned. Com relação no que diz respeito a vocês, as far as you are concerned. No que diz respeito a nós, as far as we are concerned. No que diz respeito a eles ou elas, as far as they are concerned. E é sempre assim, ok? Na verdade, as a matter of fact. As a matter of fact. Mas na linguagem falada, ninguém fala tudo integral, né? Você pode ser breve. In fact. Na verdade, de fato. In fact. In fact. Para enriquecer, as a matter of fact. Ok? That was the class of today. Practice, pratique. Thank you for attending. Bye bye. See you in the next class.